E se o real motivo daquela falha, daquela tensão súbita, ou até da desconexão total no momento de intimidade, não estiver de forma alguma no corpo físico? E se não tiver absolutamente nada a ver com a parceira, mas sim com uma frase dita há 30 anos que ainda ecoa em absoluto silêncio na mente? Nossa, essa é uma provocação e tanto para começar. Uma saudação muito calorosa a cada pessoa que acompanha a nossa jornada Sexualidade Plena. É muito bom construir esse espaço seguro com quem nos escuta. Exato. Boas-vindas a mais essa nossa imersão profunda. Hoje nós vamos desempacotar o que temos pela frente, indo direto para o centro de comando. O foco exclusivo deste nosso encontro é o capítulo 6 da obra que estamos dissecando. E ele trata exatamente sobre as crenças que moldam o homem. E o que é fascinante sobre esse tema é que, até agora, a jornada passou muito pelas emoções, pela necessidade vital da presença física e emocional. Mas este capítulo, ele mergulha no núcleo de tudo. É a raiz, né? Isso, a raiz. É a percepção dolorosa e, ao mesmo tempo, libertadora de que não adianta nada aprender técnicas físicas, tipo respiração ou posições, se a mente continua agindo como uma sabotadora invisível. Perfeito. E claro, para quem gosta de acompanhar com o material original em mãos, né, para dominar essas ferramentas que a gente vai debater aqui, fica a dica orgânica de que a obra completa está disponível lá em meuslivros.net. É um recurso excelente para ter na mesa de cabeceira. Com certeza, é um manual para a vida, sabe? E entrando no mérito do texto de hoje, o autor baseia essa discussão em um princípio muito antigo. Ele cita Provérbios 23, 7. A frase é: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. A premissa analítica aqui é que o corpo é apenas um soldado que obedece às ordens de um general. E esse general é o sistema de crenças. E pensa no peso emocional disso. Carregar uma mente que atua o tempo todo como inimiga do próprio corpo é avassalador. Há uma exaustão oculta mesmo em tentar performar fisicamente, quando internamente a mente está gritando avisos de perigo. Mas espera aí, vamos desempacotar essa mecânica, porque a lógica pura me diz o seguinte, e acho que muita gente que está ouvindo pensa assim também. Um homem adulto, muitas vezes super bem-sucedido, inteligente, aquele cara que lidera equipes e resolve crises complexas o dia inteiro com uma racionalidade extrema. Ele deveria conseguir resolver um bloqueio íntimo usando essa mesma lógica. Faz sentido pensar assim, mas... Por que a mente dele falha logo ali, no quarto? Porque a racionalidade não consegue simplesmente destruir essas crenças e dizer pro corpo, tipo, tá tudo bem, relaxa. Porque essa é a grande tragédia invisível que o capítulo expõe. A lógica pura simplesmente perde para a dor oculta. O nosso cérebro emocional é infinitamente mais rápido que o cérebro racional, principalmente em momentos de alta vulnerabilidade. A dor do passado não lê planilha, sabe? Ela não entende o currículo do cara ou argumentos lógicos. Então a biologia atropela a razão. Atropela totalmente. Se existe uma crença profunda, forjada lá na infância, ou naquelas comparações cruéis da adolescência, ou até pelo consumo de pornografia, uma crença que diz, há perigo aqui, se eu falhar vou ser rejeitado, o corpo entra em estado de alerta máximo na mesma hora. É o instinto de sobrevivência. Exato. A biologia assume o controle. A sexualidade, portanto, não está sendo sabotada pelo cansaço físico daquele dia específico. Ela foi sequestrada por crenças identitárias. Isso levanta um ponto bem intrigante sobre o que exatamente são essas crenças. Porque o texto não fala de ideias abstratas. Ele traz frases muito específicas, reais. O autor lista 12 crenças mais destrutivas da sexualidade masculina. Frases que habitam o inconsciente de caras excelentes, homens de fé, bons profissionais. Sim, vamos olhar para algumas delas. A primeira da lista é clássica. Eu preciso performar. Aí logo em seguida vem aquele golpe devastador, que é o eu não posso falhar. Nossa, essa é pesada. E tem uma terceira que o autor aponta como a grande geradora de ansiedade crônica, a crença de eu sou o responsável pelo desejo dela.
Olhando de forma analítica, essas frases parecem um manual prático de como sobrecarregar o sistema nervoso central do homem. Sem dúvida, é uma pressão irreal. E se a gente observar a dimensão emocional de uma outra crença da lista, que é a "se eu não for forte, perco o respeito", o cenário fica ainda mais claro e triste, na verdade. Triste por causa do isolamento que isso gera? Isso. O que entristece profundamente nessa crença específica é como ela assassina a vulnerabilidade. Ela cria uma solidão colossal dentro do próprio casamento. O homem se tranca numa armadura de força inquebrável, acreditando que a intimidade é um campo de batalha onde qualquer fraqueza é fatal. O que salta aos olhos nessa lista toda é que essas frases falam de dor emocional, de pavor de abandono, sabe? Falam muito pouco sobre o sexo em si, no final das contas. Exatamente. O sexo é só o palco onde um medo se apresenta. É fascinante notar o efeito dominó que ocorre no cérebro a partir disso. O livro estrutura isso de uma forma muito didática. Ele chama de ciclo da sabotagem. Vamos mapear essa rota neurológica para quem está acompanhando a gente. Tudo começa com a crença base. Tipo, é provável que eu fale. Que é o gatilho, né? Isso. Imediatamente, isso engatilha o que ele chama de pensamento automático. Geralmente é uma condicional ansiosa, do tipo, tomara que dê certo hoje. Esse pensamento sequestra o corpo gerando a emoção, que no caso é a tensão pura, o medo. Aí o corpo biológico reage a essa emoção. A respiração encurta, o sangue foge das extremidades para o centro do corpo e a ereção se torna instável. Porque o corpo acha que tem que correr ou lutar. Exato. E aí vem a ação decorrente disso. O cara costuma acelerar o processo para acabar logo ou se desconecta afetivamente e trava. E o resultado? A falha temida se materializa. E aí a mente vem dar o golpe de misericórdia com o reforço. Perfeito. A mente entrega o reforço dizendo cruelmente, eu sabia, eu falho mesmo. É uma profecia autorrealizável e devastadora, né? E o ciclo se retroalimenta até aprisionar o homem completamente. O autor ilustra essa dinâmica com uma empatia muito cortante através da história de Samuel. É um caso que ajuda demais a materializar essa teoria toda. Eu lembro dessa parte. O Samuel é descrito como um homem altamente respeitado na comunidade, um provedor exemplar, uma carreira simplesmente brilhante. Sim, mas o pano de fundo do Samuel revela outra coisa. Ele cresceu ouvindo incessantemente uma frase do próprio pai. O pai olhava para ele e dizia: "Você é mole. Você não serve para nada." Mas como isso se desdobrava na prática, entre o escritório e o quarto do casal? Porque há um contraste enorme aí, não tem? Um contraste absoluto. No ambiente corporativo, ele pegou essa dor e usou como combustível. Ele construiu uma armadura de excelência. No trabalho, ele provava todos os dias que o pai estava errado. Ele era o melhor. Uma compensação clássica. Clássica. Mas na intimidade conjugal, a dinâmica muda. No quarto, não tem currículo para se esconder atrás. É o momento de maior exposição humana. E quando a armadura caía, a voz antiga do pai voltava a ecoar como um trovão na cabeça dele. Você não serve. E aí vinha todo aquele ciclo que a gente descreveu. Todo o medo antecipatório, a tensão muscular, a vergonha silenciosa tomavam conta do Samuel. O problema dele nunca teve origem na fisiologia. A paralisia era uma resposta direta a esse comando invisível, a essa voz antiga. O texto menciona um momento de virada para o Samuel, certo? Sim, é um momento em que a cura realmente começa. O relato descreve quando Samuel finalmente conseguiu dar nome a essa crença e chorou. E o livro faz questão de frisar muito bem que não foi um choro de desespero. Foi o pranto de alguém que percebe que a porta da cela em que ele viveu a vida toda, ela estava destrancada o tempo todo. Caiu a ficha de que ele estava acreditando numa mentira. Isso foi o reconhecimento de uma mentira estrutural. Identificar a falsidade daquela voz antiga foi o gatilho para a regulação de todo o sistema nervoso dele dali para frente. Esse exemplo tangibiliza de forma magistral o próximo passo do capítulo, que trata de como quebrar a engrenagem do ciclo de sabotagem. O livro traz um conceito bíblico lá de Romanos 12:2. A ideia de transformai-vos pela renovação da mente. Mas, do ponto de vista analítico,
O texto separa muito bem o que é essa renovação. Não é autoajuda barata, né? Não, de forma alguma. Não se trata daquele pensamento positivo raso, tipo, pense positivo e o universo conspira a favor. O mecanismo explicado é muito mais profundo. É um processo intencional, quase cirúrgico, eu diria, de substituir mentiras enraizadas por verdades absolutas, reescrevendo o diálogo interno. Porque a mente não aceita o vácuo. Se você tira a mentira, tem que colocar algo no lugar. Quando o diálogo sabotador surge e pergunta, e se falhar? A técnica não recomenda responder com uma ilusão tipo, não vou falhar nunca. Isso seria lutar contra a realidade, e a mente percebe o truque. Exato. Uma mente renovada e ancorada na realidade responde, falhar faz parte da natureza humana, mas não há perigo aqui, existe presença, existe segurança. É uma substituição de foco, sabe? Sai a obrigação do desempenho perfeito e entra o conforto do pertencimento, da conexão real com a parceira. E para não deixar isso só no campo abstrato, o material detalha 3 práticas de reprogramação desse diálogo interno. A primeira é chamada de técnica da substituição. Ela cruza ferramentas de PNL com premissas bíblicas e um exercício de respiração, o 4-2-6. Para quem não é tão familiarizado com os termos técnicos, o que significa PNL aqui e como essa respiração atua no corpo biologicamente? De forma bem acessível, a PNL, que é a programação neurolinguística, nesse contexto é simplesmente a técnica de interromper um padrão automático de pensamento e associar ele a uma nova resposta física e verbal. E a respiração 4-2-6 é a ferramenta mecânica para isso acontecer. Como funciona essa contagem na prática? Consiste em inspirar lentamente contando até 4, segurar o ar por 2 segundos e expirar exaustivamente por 6 segundos. Biologicamente, quando a expiração é mais longa que a inspiração, o nervo vago é estimulado na hora. Ele envia uma mensagem direta ao cérebro parasimpático dizendo: não estamos sendo caçados, nós estamos seguros. É como se o corpo desligasse o alarme falso de incêndio. Perfeito. Então, nessa primeira técnica, a pessoa identifica a crença sabotadora agindo no corpo, talvez seja uma pressão no peito, um nó na garganta. Ela aplica a respiração 4-2-6 para desarmar o alarme biológico e emenda com a substituição verbal. Declarando uma verdade como a que o livro cita em 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora o medo. É uma abordagem brilhante porque junta a regulação do corpo com a regulação da crença, tudo ao mesmo tempo. Isso mesmo, e traz um alívio imediato para o sistema nervoso. Avançando para a segunda prática, nós temos o escrevendo a nova identidade. É um exercício totalmente analógico, feito no papel e caneta. A instrução é desenhar 3 colunas. A primeira coluna recebe a mentira em que se acreditava inconscientemente. Por exemplo, eu sou o responsável por gerar todo o desejo. E a segunda coluna? A segunda recebe a verdade na palavra, buscando fundamentos lá na Bíblia, como Deus me deu espírito de equilíbrio. E a terceira coluna recebe a verdade no casamento, formulando algo real como a conexão genuína vale mais que a performance. Mas me diz uma coisa, por que a insistência do autor em colocar isso no papel fisicamente, diariamente, por 7 dias? Qual a diferença de apenas pensar sobre o assunto? A genialidade de colocar no papel é que isso burla o sequestro emocional. Quando um pensamento é apenas um fantasma rondando lá na mente, ele parece infinito e indomável. Ele assusta muito mais. Vira um monstro na sombra. Exato. Ao obrigar o cérebro a transformar aquela emoção confusa em linguagem escrita, a pessoa organiza a confusão. O fantasma ganha contornos reais, vira só um pouco de tinta num papel. E ali, diante dos olhos, é muito mais fácil confrontar esse fantasma com a verdade. É um treino diário de reestruturação cognitiva. Faz todo sentido. E aí a terceira prática coroa toda essa estrutura teórica com o que o autor chama de ritual da verdade. É algo para ser feito naqueles minutos que antecedem a intimidade. A mecânica envolve realizar a respiração 4-2-6 de novo, repousar as mãos no próprio peito como um ato de autocentramento e afirmar internamente: eu sou amado, sou suficiente, estou presente. Mas tem um detalhe final nesse ritual que é maravilhoso, né? Tem o abraço silencioso.
O autor instrui a abraçar a esposa em total silêncio por 10 segundos ininterruptos antes de qualquer outro contato mais íntimo. Esse detalhe do abraço prolongado é de uma riqueza emocional gigantesca. 10 segundos de um abraço, peito a peito, sem segundas intenções imediatas, ele sincroniza os batimentos cardíacos do casal. Isso regula a respiração dos dois e cria um campo magnético de segurança emocional. A mensagem subliminar enviada para o corpo não é mais, agora vai começar a prova oral de desempenho. A mensagem passa a ser, nós estamos em casa, nós estamos seguros um com o outro. Impressionante como uma mudança de foco altera toda a biologia. Mas vamos expandir essas lições preciosas além da porta do quarto. Porque é impossível que uma mudança tão estrutural nas crenças afete apenas a sexualidade do homem. Como que o desmantelamento da necessidade de ser perfeito impacta a vida integral, a saúde emocional, no dia a dia, no trabalho? O impacto reverbera em absolutamente tudo na vida de quem aplica. Aquele homem que vive sob o chicote interno de ter que dar conta de tudo sem errar nunca, ele vive com uma carga brutal de cortisol circulando no sangue o dia inteiro. Fica no limite do estresse o tempo todo. O tempo todo. Então, quando ocorre essa quebra de crença, o abandono dessa autocrítica patológica, gera um florescimento na saúde emocional dele. Essa é de um estado crônico de alerta para um estado de graça consigo mesmo. Ele se permite ser humano. E aquela exaustão, que parecia ser só por causa da rotina pesada de trabalho, começa a derreter. Ele percebe que o peso vinha da própria mente. E olhando para o casamento como um todo, a dinâmica também vira de cabeça para baixo, ou melhor, para cima. A intimidade deixa de ser uma arena de testes e passa a ser, de fato, intimidade real. Há uma mudança vital na percepção da parceira também. Como assim? Explica melhor essa mudança na visão da parceira. É que a parceira deixa de ser vista, lá no fundo do inconsciente dele, como uma juíza. Aquela figura avaliadora, segurando uma prancheta de notas para avaliar o desempenho do cara. E ela volta a ser enxergada simplesmente como uma companheira de jornada. A pressão de agradar uma juíza desaparece. Perfeito! E se a gente levar isso para o mundo corporativo e para a liderança, os frutos são muito parecidos. Um líder que é guiado pelo pavor do fracasso é um líder controlador. Ele não confia, não delega tarefas e é o primeiro candidato ao esgotamento, ao burnout. Ele tenta abraçar o mundo porque acha que só o jeito dele é a prova de falhas. Justamente. Agora, ao quebrar a crença de que a falha é o fim da própria identidade, forma-se um líder resiliente, um líder humano, que consegue lidar com os próprios erros e com os tropeços da equipe a partir de um lugar de sabedoria e de equilíbrio, não da arrogância do perfeccionismo cego. A própria vivência da espiritualidade passa por uma faxina enorme com isso. O livro utiliza o texto de 2 Timóteo 1,7 como uma âncora para isso. A ideia de que Deus concede um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e não de medo ou covardia. Como que isso cura o que a gente pode chamar de culpa espiritual? É que a religiosidade, muitas vezes, acaba distorcendo o caráter divino, sabe? Criam-se regras que exigem uma invulnerabilidade quase estoica do homem moderno. Acredita-se secretamente que o Criador exige sucesso absoluto e performance ininterrupta na igreja, em casa, no trabalho. Um Deus que não tolera a fraqueza? Isso, uma imagem totalmente distorcida. E a renovação da mente descrita neste capítulo joga luz sobre o fato de que viver de forma fragmentada, ansiosa e exausta não é um desenho divino. A cura está em reconhecer as próprias dores e entender que a integração e a paz é que são o verdadeiro propósito, não aquela autossuficiência obsessiva. Com base em toda essa fundamentação densa e libertadora, vamos estruturar o nosso microdesafio executável deste encontro. A proposta aqui é que nas próximas 24 horas haja uma aplicação direta da técnica das 3 colunas, mas de um jeito bem fluido, sem precisar de grandes preparos. Algo que quem está ouvindo possa fazer no meio da rotina mesmo. Exato. O desafio é simples. Durante o dia de hoje, seja no trânsito, no trabalho ou em casa mesmo, toda vez que uma cobrança interna sabotadora surgir do nada, faça uma interrupção consciente. Não deixe o pensamento rodar no piloto automático.
Pegue um pedaço de papel ou então abre o bloco de notas do celular ali rápido e escreva na hora a mentira que surgiu na mente. Por exemplo, o pensamento "eu não dou conta disso, vou ser julgado por todo mundo". Isso. E logo ao lado, respire longamente ativando o sistema parasimpático e escreva a verdade. Uma verdade como: a perfeição não me define. A minha capacidade de aprender e estar presente é o que realmente importa. Eu incentivo fortemente cada pessoa a embarcar nessa prática. Pode até parecer incômodo parar o dia corrido para anotar pensamentos, mas essa pequena interrupção é literalmente o ato de tomar as rédeas da própria neuroplasticidade. É uma intervenção muito gentil, mas com uma firmeza necessária para reescrever de vez as narrativas que o corpo vem carregando ao longo dos anos. Chegamos então ao momento de consolidar as pedras angulares dessa nossa análise profunda. O conceito definitivo que a gente extrai desse capítulo 6 é que a vitalidade e a sexualidade masculina não sofrem sabotagem da biologia em si. O corpo é só um executor muito fiel de comandos. A sabotagem é arquitetada lá nos porões da mente através de crenças muito antigas. É, o general dando ordens erradas para o soldado. E diante de tudo isso que foi desempacotado hoje, a pergunta que precisa ecoar no silêncio de quem nos escuta agora é: qual é a frase antiga, dolorosa e secreta que tem ditado as reações do seu corpo e as suas escolhas de vida até o dia de hoje? E mais importante, que frase é essa que chegou a hora definitivamente de deixar ir? Uma reflexão fortíssima para levar para o travesseiro hoje à noite. Fica aqui o lembrete de que para dominar cada detalhe do ciclo da sabotagem e conhecer a lista completa com as 12 crenças e as técnicas na íntegra, basta acessar meuslivros.net para continuar esse estudo no próprio ritmo, consultando sempre que precisar. E isso já deixa um gancho excepcional para a nossa próxima imersão. Com certeza, o que vem por aí é igualmente transformador. Pois é, já que hoje nós começamos a limpar o centro de comando mental, o que a gente faz com a estrutura física em si? No capítulo 7, o foco será em como o corpo se expressa. Vamos analisar como o corpo funciona como um reservatório que acumula a tensão do trânsito, as reuniões difíceis, o estresse da rotina diária, e o que o organismo implora que seja ouvido e resolvido antes que qualquer momento de intimidade possa de fato acontecer. Agradecemos imensamente a escuta atenta durante todo o nosso encontro de hoje, esperando que esses insights tragam coragem para uma caminhada mais leve e integral. E antes de nos despedirmos de vez, eu queria deixar um último pensamento para germinar na mente de cada um. Algo que expande muito tudo o que vimos hoje. Pense no impacto geracional de curar essas crenças. O silêncio, a armadura pesada e o bloqueio emocional de um homem não ficam restritos a ele mesmo. Eles escorrem silenciosamente pela casa e se tornam a herança emocional da próxima geração. Os filhos absorvem tudo isso. Absorvem. Então, quando há a coragem de enfrentar o próprio ciclo de sabotagem, o prêmio não é apenas o resgate da conexão no casamento ou da saúde na sexualidade. É a reescrita absoluta do que filhos e filhas vão entender e aceitar sobre afeto, sobre masculinidade real e sobre segurança no futuro. O maior ato de amor pelas próximas gerações acontece agora, aí dentro da própria mente. Um abraço afetuoso a todos e até o nosso próximo encontro.